Parazinho no podcast, esse é o nosso 7º episódio. As nossas convidadas de hoje é a Lise Organiza, na presença da Lise e da Cláudia. Lise e Cláudia, sejam muito bem-vindos ao Parazinho no podcast, nesse nosso 7º episódio. Muito feliz de estar com vocês aqui, conversando, batendo papo, falando um pouco da história da Lise Organiza e um pouquinho de vocês. Lise, boa tarde. Conta pra gente, já começar assim, conta pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, como começou, como ficou, até hoje. Até a Cláudia, né? Até a Cláudia, pode ser. Então, boa tarde, que bom que eu tô aqui. Gostei do convite. E o Lise Organiza nasceu há muito tempo atrás, né? Nem era Organiza quando eu comecei a trabalhar intuitivamente com a organização. Em 2003 eu já estava casada e precisava trabalhar. Então, o que eu fazia na época eram diárias, né? Serviço de serviço na casa das pessoas nas quais eu me relacionava, conhecia, parente, primo. E com isso vinha esse diferencial que já era intuitivo aqui, desde que eu era criança, porque a organização era coisa da minha mãe, vem aqui na veia da minha mãe. Bacana. E ela sempre muito organizada, aplicou nos filhos, nos 5 filhos que ela tem, e aí a gente cresceu assim, muito organizada, e as pessoas percebiam isso na diária que eu fazia. Até que um dia eu caí numa casa de uma pessoa que veio dos Estados Unidos depois de ter morado lá um bom tempo e falou: Liz, isso que você faz tem um nome, é Personal Organizer. Aí eu, que isso, gente? Grava aqui para eu nunca mais me esquecer. Registra, né? Registra, por favor. Que eu quero saber. E com isso a gente começou a procurar onde tinha isso em Manaus. E não, na época ainda não tinha, né? Em 2008 eu fiz um curso de treinamento para empregada doméstica em Belém, que tem uma escola lá. E tinha ou tem, não me lembro, não sei agora, nos tempos atuais. E continuei trabalhando nessa área, melhorando ali a cobrar melhor, né? Com a ajuda dessa pessoa. E até que ela conseguiu, numa pesquisa no computador, achou um curso em São Paulo. Foi quando eu fui para São Paulo fazer o curso de Personal Organizer em São José do Rio Preto. E fiquei lá 3 dias no hotel e fizemos todo o treinamento, tanto na parte teórica quanto na prática. Então, eu já voltei para Manaus certificada, já fazendo meu cartão de visita e já saí distribuindo. Mas, até hoje, o que mais me divulga é o famoso boca a boca, né? Bacana. E essa cliente que eu atendi em meados de 2007, 2008, é minha cliente até hoje. Até hoje nós cuidamos da casa dela, o filho dela se casou e a gente atende eles também. Então, começou num processo de serviços que eu nem sabia e acabou se tornando na minha profissão hoje, com muito orgulho. E eu comecei a procurar um nome, né? Antes era organizadora de ambientes, sem o meu nome, somente o organizadora de ambientes, que é a tradução de Personal Organizer. E aí fiz uma enquete, né? A enquete não era o nome, fiz uma pesquisa com as pessoas que eu já atendia, como que eu podia dar um nome para aquilo que eu fazia. E aí elas falavam, mas não é a Lise que organiza? A Lise que organiza, ficava feio, Lise que organiza. E acabou que ficou Lise Organiza. Eu melhorei lá com um Zzinho a mais, né, para fazer um diferencial. E o nome surgiu. E eu fui desenhando num papel a logo, e como que eu ia fazer isso virar uma marca, sem muita noção administrativa. Eita. E pedindo uma sócia. Tive várias pessoas que trabalharam comigo, porque pelo fato de eu ser pioneira, pelo fato de trazer o segmento para Manaus, teve muita gente que veio atrás, né? Achava no Google, achava na internet, alguém falava, então elas vinham atrás. Mas até chegar no par perfeito, que está aqui do meu lado hoje, demorou, né? Demorou. Eu tive muita ladeira abaixo aí, mas graças a Deus, quando a Cláudia me encontrou, uniu a parte administrativa, que é uma coisa que eu não domino, e está tudo bem com isso, está tudo ótimo. Tá tudo certo. E a parte que eu domino. Então, eu praticamente sempre falo, a nossa empresa é uma empresa completa, que quando eu preciso dessa parte da Cláudia, eu tenho ela para fazer, e a parte que eu domino, que é toda essa parte que todo mundo já conhece, que tem a ver com a organização, com os parceiros, os melhores parceiros em Manaus, a Lise Organiza tem. Ela entrou e botou ordem na casa.
né? Ela patenteou a marca, ela botou um contador para tomar conta, pegou meu dinheiro e guardou meu dinheiro. Não é só ter aquela veia empreendedora, né? A pessoa também tem que ter uma gestão, né? Uma gestão. E realmente eu não tinha isso, assim. E eu, Deus me livre, eu não tenho ainda, mas eu tô vendo que eu tô tendo que aprender, porque logo, logo ela vai ter outra coisa para fazer na vida dela, que não é mais trabalhar comigo. Mas eu fico muito feliz e eu nunca deixo de falar isso, que a Cláudia, quando ela me encontrou, assim, quando nós nos encontramos, ela colocou ordem naquilo que eu não sei organizar. Legal. E com o que eu já sabia, ficou perfeito. Então, hoje a gente tem aí um leque de muitos clientes que nós atendemos, clientes chegando, projetos novos e uma parceria linda que é a minha e a dela aqui. Eu fico muito feliz com isso. Muito bacana. Cláudia, conta um pouquinho da sua história pra gente também, conhecer mais, as pessoas conhecerem quem é a Cláudia dentro do Lise Organiza. Tô falando certo, eu aprendi esses tempos, eu peguei um puxão de orelha, fui falar que era Lise Organizer. Aí, não é Organizer, é Lise Organiza. Tá bom, aprendi. Então, Cláudia, conta pra gente um pouquinho da sua história até chegar no Lise Organiza pra gente. Então, eu fui gestora por mais de 10 anos no cartório de notas. Então, era uma carga muito grande de responsabilidade e eu não tirava férias. Como eu sou muito workaholic, eu não tinha férias. Então, eu estava adoecendo já por conta disso e eu estava em busca de uma nova profissão. E eu aproveitei que eu ia mudar de casa, de início de 2014, eu vou mudar de casa, vou mudar de trabalho, eu vou mudar. Eu quero mudar, não quero Mudanças, mais era mudança em todo segmento da sua vida. Isso, e também estava passando por um momento de pânico, de ansiedade, de depressão. E eu busquei nessa área, né? E melhoras. E a Lise me deu todo apoio. Eu lembro que eu procurei ela. Eu disse, Lise, eu não quero que você me pague nada. Eu só quero ver como funciona. Você viu como ia ser uma bênção? Como funciona para que eu possa trabalhar na área, saiba fazer, né? Como é que eu vou calcular meu tempo. E ela me deu essa chance. A gente fez alguns trabalhos juntos, só que... Ela se apaixonou por mim, a verdade é essa. Teve um momento que ela precisou cuidar da saúde de uma tia e eu fiquei cobrindo o serviço dela. E aí, desde lá, a gente não se largou mais. Por isso que eu acredito muito naquela frase, que Deus ele não une pessoas, ele une projetos, assim, ele une propósitos, né? Projeto é porque ela falou projeto, é o propósito. A minha oração sempre foi que a pessoa que viesse para trabalhar comigo tivesse os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos propósitos. E a Cláudia, por mais que ela tivesse com dificuldade na época, eu me lembro que o nosso primeiro projeto, a minha mãe estava junto, né? E ela precisava sempre se isolar um pouco, porque ela tinha uma meditação que ela fazia, e eu... Gente, como é isso? E ela estava lá no chão se esticando e tal. Aí eu falei assim, gente, ela é o oposto de mim, porque eu já coloco o tênis e já vou pra batalha. Você ela é não. acelerada, né? Ela vem, tem um momento centrada, zen, aí eu pensei, é isso que eu preciso, é uma pessoa assim, que me lembre do meu desequilíbrio. E a Cláudia, e a Cláudia, ela é assim, ela, por isso que eu falo assim, foi um propósito que Deus uniu, porque o Lise Organiza, ele se organizou melhor, se estruturou melhor, para ser o que eu sou hoje, que todo mundo vê mais o meu rosto do que a Cláudia, mas para esse rosto estar aqui equilibrado. Eu gosto dos bastidores. É porque eu tenho ela como um equilíbrio ali, uma base. Ela me ajuda muito, ela escolhe, ela está sempre por trás. Eu posso falar isso com toda certeza do meu coração, que a Cláudia é a base que eu precisava. Talvez eu não fosse e não tivesse dado segmento na organização do jeito que está hoje, se eu não tivesse a parte que a Cláudia supriu ali, né? E a gente foi motivo de muita picuinha, né, no meio, porque não vai dar certo, ela é muito calada, ela é diferente de você, mas é o único lugar que eu aposto no oposto. O oposto aqui não se destrói, ele se constrói, então deu certo. Costumam achar que eu sou submissa, né, Liz? Não, acho minha submissa. Nem sabe não queira me ver, não queira me ver com raiva. Não sabe quem é que implora pelo meu dinheiro, né? Agora mesmo a gente estava no shopping, eu precisava ver o negócio, ela olhou para mim assim, ela olhou, eu já sei, eu sei que eu não preciso, vamos embora. Uma bolsa de quase R$800. Não precisam, né? Não tá podendo nesse momento, calma. Se ela disse que não dava, não Legal, dava. Acho muito bacana, assim, são histórias, eu sei muito bem como é que funciona essa questão de ter alguém nos bastidores que
não é a pessoa que aparece, mas é a pessoa que por trás ela desenvolve muita coisa. Exemplo aqui na Paracabos é a própria Vanessa, né? Ela diz assim, né? O Rafael é o do oba-oba, é o que tá na frente, é o que tá ali aparecendo, mostrando a cara, tá nos vídeos. E ela não, ela tá nos bastidores para que tudo isso funcione e flua muito bem. Então, cada um tem sua particularidade e essa particularidade acaba se encontrando e alinhando para a empresa seguir para frente, né? Pô, legal. E o bacana é que a gente sabe o lugar de cada uma. Assim, a Cláudia, ela nunca quis aparecer e eu nunca quis assinar papel e lidar com documento e nem com dinheiro. Pronto. Quando o cliente vem, Liz, eu quero te pagar. Eu, A amada, ela aqui, ó. Eu não vejo nem a cor do seu dinheiro. Eu só quero o seu coração. O seu coração é meu. Aí eu te encanto, eu te conquisto. Eu gosto de prestar conta, Rafa. Só que essa daqui, ela não quer saber nem do zero, sabe? Ela não quer... Eu tenho alergia. Aversão a números. Eu tenho alergia. Quando ela começa a falar, Liz, esse mês entrou tanto, eu... Tu não dorme não, tu vai ficando logo irritada. Isso é legal, isso é no mundo do empreendedorismo, isso é fantástico, né? E essa combinação de vocês também. E dentro do Liz Organiza, hoje, vocês têm a própria equipe de vocês também estão ali no operacional, mão na massa. Tem a equipe já que ajuda vocês. E assim, já conheço as duas há muito tempo, então conheço um pouco da história de cada um. Eu sei que a Liz é um tipo de organização e a Cláudia é outro tipo de organização. Sim. Mas eu quero que vocês falem. O teu tipo de organização, Liz, que você faz e o tipo de organização que você faz, Cláudia. Só para o pessoal entender, o público entender quem trabalha com quem. Isso tá dentro daquilo que a gente acabou de falar, que cada uma tem o seu papel, né? A Cláudia, ela vai muito... Ela embarca muito nas minhas ideias, né? No que eu preciso. Cláudia, a gente tem que fazer parceria com tal e fazer esse tipo de... Ela vai. Mas a Cláudia, ela se dá muito bem com um determinado público e com um determinado serviço. Mas ela também é muito feliz dentro do meu nicho, né, amigo? A gente, por exemplo, eu sou totalmente voltada para a residência. Eu cuido de casas. Eu não gosto muito de escritório, não gosto de papelada, consultório que a gente atende. Eu também não é muito a minha praia. Às vezes eu chego lá e falo, amiga, se tu não me disser o que eu tenho que fazer, eu não vou saber fazer. Se sente perdida no ambiente dela. Me sinto perdida, apesar de que quando ela dá a direção, eu vou lá, eu sou bem mandada, então eu faço. Mas na residência não tem como. É uma conexão que eu tenho com residência, com cozinha, com closet, com quarto de criança, assim. Então, assim, a gente já tem um sistema nosso. Elas chegam, elas já começam a fazer uma direção e quando eu chego já é para fazer tudo, colocar tudo no lugar, entendeu? E aí eu tomo conta de tudo certinho. Mas a Cláudia, ela sempre fica com essa parte administrativa, escritório, papelada. Então, quando o contrato, o cliente busca esse serviço, aí eu já falo, olha, você tem que ver como que... Até para cobrar, eu não sei cobrar. Alguém vai falar assim, mas poxa, se ela é personal organizer, ela tem que saber de tudo. Teria, se eu quisesse. Mas eu já estou com 42 anos, 20 anos de estrada. Eu já posso escolher o que eu quero organizar, não posso? Pode. Então, eu escolho sempre residência. Eu prefiro residência, eu prefiro cuidar ali do íntimo mesmo. E ela faz isso com excelência também. Mas até mesmo dentro das residências, a gente já sabe o que ela pode ou não. Não é nem o que ela pode. É o que tem mais habilidade. Eu já sei o que ela tem mais habilidade e eu não vou pedir para ela fazer a minha habilidade. Porque daí é quando você... Se eu fizesse isso, Rafa, talvez a gente nem estivesse juntos. Entraria juntas em atrito, hoje. né? Então não é melhor. Eu até faço, mas eu falo para ela, você vem lá dar seu toque de fada, que é finalizar. Ela fala isso, toque de fada. Então pronto. Como eu já deixo tudo aqui, né? Agora você vai lá e vê se está no teu padrão de ser, né? E eu respeito muito o que eu sei que ela sabe. Uma coisa que quando eu não estou no projeto que eu fico mal e ela também... é que o controle do material que é usado, elas não têm essa habilidade. Isso aí tudo faz parte do meu trabalho nessa, né, nos isso, projetos. Por exemplo, quando a gente diz que a Cláudia fica na retaguarda, é porque ela fica mesmo. Então, assim, por exemplo, eu estou lá, eu estou abrindo caixa, usando produto e tal, e ela já sabe da contagem, ela sabe quantos entraram ali. Esse é o papel dela. Eu saberia, mas eu estaria bem perdida no final de um projeto. Falei, meu Deus, quantos nomes, quantos tinha, quantos isso aqui. Eu precisava dessa pessoa, né? É tipo você. Você está aqui, o gestor da loja e tal, mas
você vai ter que, além de toda essa parte que você faz, você vai ter que saber do seu estoque, do seu financeiro. E era muita coisa. Sim. E o pessoal pensa que ser organizer não é ser empresa. Nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa e eu posso dizer de pequeno porte, porque a gente tem na cartela aí, coloca aí uns 400 clientes fixos. Mas a gente eu já fiz uma contagem dos anos. A gente tem mais de 800 pessoas que passaram pelo Easy Organiza. Caramba. Então, assim, em 20 anos, 800 pessoas é muita gente, Rafa. E fora cliente que eu atendi em outro estado, fora cliente que não é só de organização, é de higienização. Ou é só cliente que quer produto, porque às vezes não pensa, mas o telefone toca. Liz, você sabe onde encontra isso, isso, isso. Aí você acha que eu vou desligar esse telefone? Eu não vou ganhar nada, financeiramente falando, sobre passar essa informação. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, a loja vai vender, o que vai fazer essa loja continuar tendo esse produto, sendo meu parceiro, entendeu? E uma coisa que eu não fazia, que eu passei a fazer, ela diz que foi a Liz que indicou, porque eu quero que ela saiba que a gente está indicando ela. Da onde está vindo esse dividendo? Da onde que está vindo. Não que eu vá receber, como é que fala? Uma comissão e tal, não é nem isso, porque você me conhece, você sabe que a gente não trabalha assim. A gente trabalha como? Com essa parceria. Eu quero que você saiba que eu indico sua loja e o seu produto. Sim. E o meu cliente vem. E isso tudo demanda gerir isso aí. E a Cláudia tem todo o controle de material do nosso estoque, do estoque da loja que a gente pega, do que ficou no cliente. E quando a gente atende 3 casas numa semana, que a gente nem consegue voltar na loja, a Cláudia tem que saber a comanda de cada casa. Eu não daria conta. E tá tudo certo eu não dar conta, porque o meu cliente continua sendo bem atendido, ele continua pagando o justo, ele continua tendo o personal dele ali ciente de tudo. Porque eu posso me esquecer o que eu tenho em casa, mas eu não me esqueço o que tem dentro do closet do nosso cliente, não. É Deus. Isso é Deus aqui que consegue separar no meu cérebro. Fantástico. A veia empreendedora, a questão da gestão, a questão de compromisso, né? O comprometimento também com o próprio cliente. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico, você falou. É o comprometimento. O nosso grau de comprometimento com o nosso cliente é o máximo. Se eu não for dar o máximo, eu nem vou para o projeto. E já aconteceu de eu ligar, Cláudia, eu não estou bem, meu emocional está aqui, abalado com o acontecimento atual, não vou trabalhar. Ela sabe, não adianta a Liz vir que ela só vai dar trabalho pra gente, mas trabalhar ela não vai. Assim como também já aconteceu de cliente chamar a gente para fazer um orçamento e a gente vê que não vai conseguir gerar um resultado, né, da expectativa dele. Isso, a realidade, a expectativa dele está muito alta, muito elevada. Então isso gera o quê? Uma confiança, porque a gente fala, olha, eu consigo organizar para você, mas eu não dou 2 semanas e isso aqui está revirado. Então, a gente consegue mudar a vida da pessoa com a realidade mesmo, assim, sem enganar, sem mentir, sem colocar produto que não vai gerar nenhum tipo de praticidade. Nós não trabalhamos assim. Nós somos muito transparentes, eu e ela, e com os nossos clientes. O nosso foco não é venda de produto, nosso foco é o resultado ali da organização na vida da cliente, né? Sempre, o cliente é o nosso foco, sempre. Vocês falaram em outros produtos aí, hoje vamos dizer assim, a empresa, né, a Liz Organiza. Além da organização, tem a questão de outros 2 produtos que você falou que também trabalha, né? Isso, a gente tem a higienização a seco dentro do Liz Organiza e um produto antimofo. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o Mofim e a Vivência, que é a higienização, era mais para atender o público que nós organizávamos, porque eu via a dificuldade dos meus clientes com a umidade, com o mofo. Eu não sabia que ia gerar uma proporção um pouco maior fora desse público, porque às vezes eu tenho agora um leque de clientes só de higienização, que não usam o nosso produto de organização. E o cliente que compra o Mofim, que não usa a organização como produto. Então, eu tenho 3 públicos aí que eu atendo. Legal. Então, assim, a gente tem o serviço que a Cláudia faz. A Cláudia faz um serviço de concierge, que é o cliente liga, quer trocar toda a roupa de cama, quer trocar toda a roupa de banho, quer comprar louças novas, quer comprar utensílios, mas ele não quer a organização, ele só quer a compra, ele não quer sair de casa, ele quer que uma pessoa vá. Então, a gente gera o orçamento, ele aceita e ela vai às compras. Às vezes com o cliente junto, ou às vezes ela vai só e leva tudo para essa casa, mostra para esse cliente, ele fica com o que quer e o que não quer a gente devolve na loja. A loja entra em contato com você que fez a sua compra, que ficou, e você vai pagar direto para a loja. Isso é bacana, né? Então você acaba tendo aí vários nichos dentro de uma empresa só. São várias verticais bem identificadas, que nem a da organização,
da venda do produto, da limpeza a seco, né? Limpeza Sim, a a seco. seco. E também a do serviço de concierge, né? Na questão que você vai fazer, que muita gente faz e procura fazer isso fora, né? Vou contratar alguém lá fora Às para vezes fazer você... a compra, tudinho e enviar para o Brasil. É. Aqui a gente Já tem aqui. Dentro do Às da vezes própria você Lise quer comprar um Organiza Cláudia. presente. Às vezes você quer comprar um presente. Você está o tempo inteiro preso dentro do seu escritório. Cláudia, eu preciso de um presente. Vai ter um chá de bebê, vai ter um chá de casa nova, vai ter um casamento, tem que comprar tal coisa. Ela contrata e a gente pra vai. você ter uma ideia, né? Chá de casa nova, então... vai ter que eu entrego? Vou dar só um vinho. Não, pô, tem coisas mais bacanas que você pode ter. Já aconteceu também de cliente viajar lá para né, Lise? Pra lua de mel. Para lua de mel ou para uma área fria, né? Como é lá queria roupa invernal, mas lembra que uma vez que você acompanhou? É verdade. Quando Foi vai comprar para roupa invernal. Foi pra Europa. Para a pegou Europa, frio. mas precisava comprar tudo. Aí lá vai a gente fazer todo esse sistema para ele. O legal é encontrar roupa de inverno em Manaus, né? Pelo menos para viagem, né? Para Bater perna, para ir no bater avião. perna. Lá ele compra, né? Mas é muito gostoso, assim, tudo isso que a gente faz, esse universo que a gente entrou de cabeça, todo esse serviço que a gente proporciona é uma coisa que a gente ama fazer, sabe? Eu não tenho resistência nenhuma com isso. Pegar meu carro, colocar um cliente dentro e sair rodando a cidade atrás de uma lixeira dupla. Esses dias aconteceu isso e a gente foi em um monte de loja, sabe? Então, assim, não tem problema, a gente gosta disso, assim. Não é só o dinheiro... É o resultado. O dinheiro é aquele bônus que vem por conta do seu trabalho. Mas eu gosto de conhecer meu cliente, eu gosto de ouvir ele falar, porque cada conexão, assim, eu vou conseguindo entrar mais na necessidade dele e oferecendo e melhorando o nosso atendimento. Isso só vai melhorando o nosso atendimento. Aí a gente acaba vendo, né? Tendo até uns insights também na questão da experiência do cliente, né? Hoje todo mundo fala nessa experiência do cliente. E vocês, dentro do Lise Organiza, trata muito bem isso, né? Que é essa questão do servir, do ajudar, do tirar dúvidas, de organização mesmo. Nisso vocês trabalham muito bem essa questão do CX, né? De entregar o além do acordado, né? Então, não é mais um atendimento, né? É uma experiência. Você não vai fazer um checklist ali, quarto, cozinha, tal. Não é só isso, né? Tem muito além disso, então a gente consegue enxergar, a gente trabalha muito o CX aqui dentro também da Paracabos, que é a experiência do próprio cliente, aprende, faz treinamentos, cursos, tudo isso mais, e enxerga isso também no trabalho que vocês vêm fazendo e da forma que vocês vêm entregando também, demonstra essa questão de valorizar ainda mais essa experiência para o cliente, né? Que bom. Isso é bem legal. É porque a gente escuta, né, Rafa, a necessidade dele, né, e dá a importância, porque realmente é o que ele precisa ali para a gente surpreender, né, com o trabalho. Legal. A gente acompanha muito treinamentos, vocês costumam ir para fora para aperfeiçoar o de vocês, né? Sim. E aí eu tô sabendo também, para vocês aí que estão acompanhando, a gente vai colocar aí, mas que em abril agora também vai ter um treinamento, não é isso? Vai ter uma capacitação, não é isso? Capacitação. Treinamento não, uma capacitação. O pessoal fala bonito e te enrola a língua. Então conta um pouco pra gente dessa capacitação, como é que vai ser, quando que vai ser. Então, a primeira que nós fizemos foi logo no finalzinho da pandemia, né? E já faz 2 anos que a gente está enrolando para fazer a segunda edição. Certo. Teve uma procura muito grande. Vai fazer curso. Eu tenho uma certa dificuldade em introduzir isso na minha vida, mas estamos aqui. Estamos montando, a apostila, tá linda. Um material incrível que a gente... Tem coisas que a gente pega na vivência do dia a dia e cria toda uma metodologia ali. Tem a metodologia da Lise Organiza, tem da Regina Giovanelli. Duas empresas separadas que se uniram para levar 2 tipos de segmento num só. Porque a organização não se aplica só em residência, né? A Regina, ela trabalha nessa área de produtividade, de metas, e ela se dá muito bem nisso e tem muita gente aderindo a isso. E como tem muita gente querendo trabalhar nessa área. Então, são para aquelas pessoas, eu já faço diária, então vai lá e se capacita para unir na sua diária o seu serviço de organização. Isso é legal também. Ou você que quer ter uma segunda renda, ou ampliar os seus horizontes e ter mais uma capacitação, mais uma formação, para você também. Dá para viver com o Organize? Dá para viver como Organize, só que é isso que a gente está falando, investir no atendimento, investir em aprender, em atender melhor, investir em outras coisas, porque eu não parei só fazendo curso de Organize, porque depois que você faz o curso de Organize, em si acabou.
mas a gente fez outras coisas. Eu fiz acervo, prataria, loceiro, marcenaria inteligente, que é uma que eu fiz na pandemia e que tem me ajudado muito nos projetos, porque a gente bota um closet abaixo e o marceneiro vai lá e faz ontem mesmo, quem correr aí no Stories ainda pega. A gente entregou um closet que foi abaixo, a gente condenou ele todinho, a cliente abraçou a ideia, pagou o marceneiro e o closet dela tá lá do jeito que ela precisava. Então, por quê? Porque eu sou metida arquiteta? Não, eu não sou arquiteta. Eu trabalhei e estudei em cima de melhorar o espaço. Mas se eu tenho um marceneiro que vai fazer a minha ideia sair do papel, tá ótimo. São as parcerias. A gente vai ter esse conteúdo sobre parcerias, sobre atendimento ao cliente, sobre montar a sua MEI, a sua empresa e saber o que te compete, o que compete ao cliente, o que protege você e o que protege o seu cliente. A pessoa vai sair dali realmente sabendo que, mesmo ela sendo uma pessoa, ela pode ser uma empresa e trabalhar como organizer, se capacitando cada vez mais nesse universo, porque o mercado só cresce. O mercado de organização, ela não vai mais recuar, diminuir. Ela vai aumentar mesmo, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes de que, tendo uma vida organizada, ela tem mais tempo de qualidade, mesmo que seja para ficar no celular. Porque se eu passar o dia no celular e não limpar a casa, não arrumar minha casa, não dobrar uma roupa, eu vou virar um bicho perdido dentro de casa. Sim. Então, a tendência desse mercado só vem crescendo. A gente não vê isso cair, a gente vê isso crescer. As pessoas estão fazendo cursos e se aprimorando, se capacitando, mas uma coisa que a gente bate na tecla, todas nós, veja com quem você vai fazer, pesquise quem são essas pessoas, né? O Lise Organiza tá aí com uma história muito bonita, não é porque sou eu não, mas eu investi muito nisso, eu tenho aí uma experiência que começou intuitivamente e cresceu cheia de certificados, desde 2003 eu trabalho. Então, estou indo para a minha segunda turma de capacitação com a Cláudia e com a Regina, e eu garanto que a pessoa só não vai trabalhar como organizer se ela não quiser. Porque as pessoas que levaram a sério o curso na primeira edição, olha, tem uma enfermeira que eu sou fã dela, ela fez a capacitação e ela levou a organização para dentro do hospital. E ela me levou lá para ver tudo que ela aprendeu, ela aplicou. Você lá, inclusive. Pra ela lá, inclusive comprou a rotuladora, tá tudo etiquetado, deve ter até o nome do médico na testa dele lá, porque ela aplicou tudo. Então isso é muito legal. Você vê que a organização, ela foi ser personal organizer, não, ela foi aplicar a metodologia de organização dentro do trabalho dela. Então, às vezes a pessoa, mas eu trabalho no fórum, eu trabalho num escritório de advogado. Vai lá. Se capacita, aprende a metodologia e leva lá para o seu trabalho, que isso também é interessante. Então, a gente tem vagas limitadas, porque a gente não... Até para ter qualidade, não dá para ter uma turma com 40 pessoas. Nós temos 15 vagas, eu não sei se ainda tem as 15, mas deve ter lá umas 10 vagas disponíveis. Tem que correr e fazer a inscrição, porque dia 14 e 15 a gente já vai estar dentro de uma sala aí fazendo esse curso. Legal. Você falou de escritórios, né? Então, a gente pensa na organização, né, Cláudia? Pode-se dizer assim que tem mais experiência nessa organização, né? Expert nesse assunto de organização. É uma área que eu amo, que eu tenho experiência, né? Eu gosto e graças a Deus os clientes, né, amam o resultado, né? É verdade. Lembra da médica, coisa mais linda. A médica recente que não queria mais nem estudar, não queria mais pegar o livro para estudar. E para você ver, cada organização tem uma história, né? Uhum. A cliente com um escritório lindo, com um monte de coisa, mas estava tudo revirado, ela não queria nem entrar lá. Aí a Cláudia entrou e deu o toque de fada dela, que ela aí foi o toque de fada da Cláudia, né? E aí deu tudo certo. A cliente, ela disse, dá para eu dormir aqui. Eu consigo dormir nesse lugar. Ela falava assim, então... É isso, a organização, ela encanta, ela seduz e ela faz com que a pessoa queira tudo organizado, tudo no lugar. Legal. Então, eu sou suspeita para falar de organização. Que bacana, a gente fica muito feliz de conhecer um pouco mais, né, dessas histórias, de estar mais próximo. A Lise Organiza também é uma grande parceira nossa aqui na Paracabos, a gente fica muito feliz com isso. Utiliza ferramentas que nós oferecemos aqui, falamos de rotuladoras, fitas, esse tipo de artigos que elas usam bastante, né? Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, conhecendo um pouco dessas férias, queria que você deixasse, né, você, Lise, você, Cláudia, deixasse uma mensagem para a turma que vai assistir a gente aqui, né, no Parazino Podcast. Vai lá, amigo, fala. Assim, gente, que você pode, você acha que porque você não é organizado, você não possa ser, você pode.
você tiver vontade em investir, em conhecer, você vai ver a diferença que você vai fazer na sua vida. Tem uma vida prática, fácil para você manter. Seja organizado. Legal. A organização, ela não engessa, ela só te dá mais liberdade. Eu sempre uso essa frase, né? E se você não é organizado, contrate o Lise Organiza. A gente leva a organização para vocês e ainda por cima consegue passar a metodologia, porque isso é feito em todos os projetos. A gente passa a metodologia e eu garanto, assim, a pessoa acaba recebendo muito bem isso, ela percebe a leveza que traz para o ambiente, para a vida dela, e ela acaba adquirindo e se acostumando ali a ter as coisas organizadas. Então, é só pensar que a organização ela não vai te limitar, ela vai ampliar, ela vai te dar mais liberdade, vai gerar mais economia e você vai ser uma pessoa mais feliz. Muito bacana. Então, ó, esse é o Parazino Podcast, episódio 7. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez. E, ó, Parazino Podcast, o próximo convidado pode ser você.